Bom, boa noite mais uma vez e sejam bem-vindos à aula de Direito Civil, Pessoas e Bens. Hoje nós vamos tratar dos direitos da personalidade e também da extinção da pessoa natural. Vamos estudar a seção 2.4 e a seção 3.1. Isso. Seção 2.4, que fala dos direitos da personalidade, e a seção 3.1, que vai falar da ausência e, por consequência, da extinção da pessoa natural, tá? Bom, sobre os direitos da personalidade, gente, vamos só recordar aqui que a gente tem estudado a pessoa natural, né? Então, nós já estudamos quem é legítimo, quem é legitimado para ter personalidade civil, personalidade jurídica na ordem civil. Então, toda pessoa que nasce com vida tem personalidade civil. Aí nós estudamos sobre as capacidades do indivíduo, né? Então, nós estudamos a incapacidade absoluta, a incapacidade relativa, estudamos a maioridade, estudamos as formas de emancipação, estudamos sobre os elementos individualizadores da pessoa natural, que é o nome, estado e domicílio. Então, dentro do nome, a gente estudou a lei de registros públicos, né, e a proteção que se dá ao nome e ao sobrenome pela lei de registro público e também pelo Código Civil. Estudamos sobre o que é o Estado, vem a ser o Estado dentro da individualização da pessoa natural, que aí nós temos 3 divisões, né? O Estado familiar da pessoa, o Estado político e o Estado civil da pessoa, né? Então, são as 3 formas do Estado. E ainda o domicílio da pessoa natural, que o próprio Código Civil vai falar sobre o domicílio, né? Domicílio plurimo, domicílio único, domicílio legal, domicílio para foro de contrato, para cumprir as obrigações. Então, todos aqueles tipos de domicílio em que o próprio Código Civil nos instrui sobre o domicílio. Então, dando continuidade ao estudo da pessoa natural, nós hoje vamos entrar no estudo dos direitos da personalidade da pessoa natural. O que vem a ser os direitos da personalidade da pessoa natural? Vou compartilhar com vocês, até para que vocês possam anotar alguma coisa aí sobre os direitos da personalidade. Vou compartilhar um quadro aqui com vocês. Apareceu aí para vocês, pessoal? Sim, apareceu, pessoal. Ok. Apareceu. Ótimo. Então, isso daí é para que vocês possam anotar, tá, pessoal? Eu fiz assim para que a aula seja mais dinâmica e seja mais intuitivo para vocês anotarem. Então, o que vem a ser o direito da personalidade? O que é direitos da personalidade? Gente, olha, o conceito básico de direitos da personalidade é que eles são inerentes ao ser humano de maneira permanente e ainda estão previstos na ordem jurídica. O que quer dizer isso? Que você nasce com direitos da personalidade, que não é nada adquirido ao longo do tempo, ao longo dos anos. Aí tá querendo dar treta aqui. Apesar de que existem direitos da personalidade que você vai adquirir durante a sua vida, mas a regra geral é que os direitos da personalidade são inatos, ou seja, eles nascem com a pessoa. O que são os direitos da personalidade? Direito à vida, direito à liberdade, os direitos universais da pessoa humana. Gente, o reconhecimento desses direitos da personalidade começou
Lá em 1789, na Revolução Francesa, com a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, ali já se começou a reconhecer que a pessoa tinha direitos. Mas ali é um embrião, ali é o início. Para chegar aqui no Brasil, isso chegou de fato só na Constituição de 88 e depois foi previsto no Código Civil de 2002, que é o código que a gente estuda, então foi normatizado pela lei infraconstitucional aquilo que a Constituição já tinha falado. E aí, olha só como que está estruturado os direitos da personalidade dentro do nosso Código Civil. Na verdade, a gente começa o estudo dos direitos da personalidade lá no artigo 11, tá? Mas aqui eu quis separar assim para vocês, até um esquema que tem na própria apostila. Quem já teve a oportunidade de ver a apostila aí, vai ver que esse esquema está lá. Mas o artigo 13 e 14 vai falar sobre os atos de disposição do próprio corpo. Então, se você pode dispor do corpo, se não, como que isso é feito, o próprio Código Civil vai nos dizer como que isso é possível, tá? O artigo 15 vai falar da não submissão a tratamento médico de risco. O 16 a 19 vai falar sobre nome e pseudônimo, o que a gente já estudou na sessão anterior, né? O 20 vai falar sobre a proteção à palavra e à imagem, e o 21 vai falar sobre proteção à intimidade. Vamos dar uma olhada nesses artigos? É aí que eu estou chamando eles aqui, que eu coloquei eles na tela. Peraí. Não está querendo dar certo, pessoal. Apareceu para vocês? Direitos da personalidade aí? Código. Apareceu, Aqui pessoal. apareceu. Dá para aumentar? Eu vou tentar colocar aqui maior, peraí. Isso, agora deu, né? Olha só, pessoal. Então, o capítulo 2 aí, que está dentro dessa sequência, dentro da organização do Código Civil, do artigo 11 até o artigo 21, vai falar dos direitos da personalidade. Então, vamos começar aqui no artigo 11. A gente vai fazer uma leitura de A todos esses senhora dá um artigos. zoom aí, fica melhor, professora. Esse é o máximo que vai. Ele não está na tela toda? Não, aqui para nós não ficou, não. Não? Então, peraí. Não. Então, deixa eu tentar aqui, peraí. Peraí, pessoal. A gente apanha, mas a gente consegue. Voltou para mim? Sumiu agora. Voltou Isso. para mim ou não? Tá, Uhum. peraí que agora eu vou tentar colocar de novo nele. Tá na tela inteira? Não, aqui não ficou na tela toda, não, mas só tentar dar o zoom ali, eu acho que já melhora já aqui, na barrinha embaixo tem um zoom. Entendi. É porque para mim tá aparecendo a tela inteira, mas eu vou dar o zoom então, vamos lá. Tá aparecendo ainda no formato de slide, né? Isso.
Melhorou? Agora ficou bacana. Deixa eu abrir essa tela. Agora melhorou, né? Beleza. Opa, foi demais. Bom, acho que agora dá para acompanhar, né? Vamos ler então o artigo 11. Vamos começar no 11 e a gente vai até o 21. Diz assim: com exceção dos casos previstos em lei, então ele já começa com exceção. Lembra que eu falei isso quando a gente leu a LINDB também, né? Muitas vezes o legislador começa com exceção. Mas então depois da vírgula vem a regra geral. Os direitos da personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo o seu exercício sofrer limitação voluntária. 12. Pode-se exigir que cesse a ameaça ou a lesão a direito de personalidade e reclamar perdas e danos sem prejuízo de outras sanções previstas em lei. Parágrafo único. Em se tratando de morto, terá legitimação para requerer a medida prevista nesse artigo o cônjuge sobrevivente ou qualquer parente em linha reta ou colateral até o 4º grau. 13. Salvo por exigência médica, exceção, né? É proibido, tá? É proibido o ato de disposição do próprio corpo quando importar diminuição permanente da integridade física ou contrariar os bons costumes. Parágrafo único. O ato previsto nesse artigo será admitido para fins de transplante na forma estabelecida em lei especial. Artigo 14. É válida, com objetivo científico ou altruístico, a disposição gratuita do próprio corpo no todo ou em parte para depois da morte. Parágrafo único. O ato de disposição pode ser livremente revogado a qualquer tempo. Artigo 15. Ninguém pode ser constrangido a submeter-se com risco de vida a tratamento médico ou a intervenção cirúrgica. Artigo 16. Toda pessoa tem direito ao nome, nele compreendidos o prenome e o sobrenome. Artigo 17. O nome da pessoa não pode ser empregado por outrem em publicações ou representações que a exponham ao desprezo público, ainda quando não haja intenção difamatória. Artigo 18. Sem autorização, não se pode usar o nome alheio em propaganda comercial. Artigo 19. O pseudônimo adotado para atividades lícitas goza da proteção que se dá ao nome. Artigo 20. Salvo se autorizadas ou se necessárias à administração da justiça ou à manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, a transmissão da palavra ou a publicação, a exposição ou a utilização da imagem de uma pessoa poderão ser proibidas a seu requerimento e sem prejuízo da indenização que couber, se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade ou se destinares a fins comerciais. Parágrafo único. Em se tratando de morto ou de ausente, são partes legítimas para requerer essa proteção o cônjuge, os ascendentes ou os descendentes. Artigo 21. A vida privada da pessoa natural é inviolável e o juiz, a requerimento do interessado, adotará as providências necessárias para impedir ou fazer cessar ato contrário a esta norma. Pessoal, tudo que é importante a gente saber sobre direitos da personalidade no ordenamento jurídico está aqui no Código Civil. Do artigo 11 até o artigo 21, fala tudo, tudo. Vocês não imaginam o tanto que fala esses 11 artigos aqui. Vai discriminar tudo sobre os direitos da personalidade, as características, conceito, tudo que é importante. A primeira coisa que eu quero que vocês anotem aí é que os direitos da personalidade dividem-se em duas categorias. Eu gostaria que vocês anotassem isso. A primeira categoria é dos direitos inatos. Esses que estão aí disciplinados nos artigos de 11 a 21 são direitos inatos.
E que quer dizer direitos inatos? Que são inerentes ao ser humano. Quem está com o microfone aberto, fecha, por gentileza. Então, a primeira categoria de direitos da personalidade são os direitos inatos, que está aí, inerentes ao ser humano. Por exemplo, direito à vida, direito à integridade física e moral, esses direitos que estão disciplinados lá nos artigos de 11 a 21. A segunda categoria são os direitos adquiridos, os direitos que a pessoa adquire durante a vida, que está positivado em normas. Por exemplo, gente, o exemplo mais clássico de direitos adquiridos é o direito autoral. Esse direito, você não nasce com ele, porque você cria as coisas depois que você nasce, né? Uma música, uma poesia, um artigo científico. E isso é direito adquirido, mas está dentro dos direitos da personalidade, faz parte dos direitos da personalidade. Então, direito autoral é uma categoria de direito adquirido dos direitos da personalidade. Tá? Mas voltando lá no esquema que nós estávamos estudando, voltando aqui. Vamos entender isso aqui. Os atos de disposição do próprio corpo que estão nos artigos 13 e 14. Vamos ver lá o artigo 13 e 14? Olha só. Salvo por exigência médica, então existe essa exceção. A regra geral é que é defeso, é proibido o ato de disposição do próprio corpo quando importar diminuição permanente da integridade física ou contrariar os bons costumes. Então, pessoal, em outras palavras, o que a lei aqui está falando? Eu não posso cortar o meu braço só porque eu tô com vontade de cortar o meu braço, tá? Então, existe disposição legal para proteger o seu corpo. Por quê? Porque faz parte do direito da personalidade a integridade física, tá? Eu não posso mutilar o meu corpo para poder aparentar. Olha, essa questão foi uma questão tão interessante que por muito tempo se discutiu sobre tatuagens, baseado no artigo 13. Por quê? Porque entendia que esse ato era uma mutilação do corpo, porque mutila a pele, né? Na verdade, a tatuagem ela é uma mutilação da pele. Hoje já é pacífico de que isso não é uma mutilação, mas existe alguns casos em que algum tipo de intervenção aí estética, vamos dizer assim, porque não sei se a tatuagem pode encaixar na estética, né? Pode importar em diminuição permanente e é defeso. A lei está falando que é proibido, tá? Ou se contrariar os bons costumes, também é proibido. Por que então, quando a pessoa é trans ou ela é um homem no corpo de uma mulher no corpo de um homem, ela não pode simplesmente alterar o sexo biológico que ela nasceu? Porque a nossa lei proíbe, tá? Então, aquela mulher que quer se tornar homem, por exemplo, e quer mutilar os seios, tem que pedir autorização. Não tem como a pessoa fazer sem autorização, tá? Pelo menos é o que a lei diz. Aí o parágrafo único do artigo 13 vai dizer assim: o ato previsto nesse artigo será admitido para fins de transplante na forma estabelecida em lei especial. Bom, então se eu quiser doar um rim, eu tirar o rim, gente, não vai diminuir o corpo, não vai diminuir a integridade física? Vai. Mas para fins de transplante é permitido, porque tem lei especial falando que é permitido, tá? Porque se não tivesse lei, ainda que seja uma coisa bonita, não poderia ser feito se não tivesse lei regulamentando isso. Então, o artigo 13 está falando desses atos de disposição do próprio corpo.
corpo. Também. Lembra, ó, os atos de disposição do próprio corpo estão nos artigos 13 e 14. Nós lemos o 13. Vamos ver o que fala o 14. O 14 diz assim: é válida, com objetivo científico ou altruístico, a disposição gratuita, olha só, gratuita, do próprio corpo no todo ou em parte para depois da morte. Então, posso ceder o meu corpo ou parte do meu corpo para que seja estudado, para uma faculdade de medicina, para um pós-doutorado, um doutorado. É possível? É possível, é válida. O Código Civil está dizendo que é possível, sim, é válido você fazer essa disposição, desde que seja gratuita, e o objetivo tem que ser científico ou altruístico, tá? E o parágrafo único vem e complementa o caput. Por que complementa? Porque diz assim, que esse ato de disposição pode ser livremente revogado a qualquer tempo. Bom, então eu faço um termo no cartório, dou publicidade de que o meu corpo está livre para, depois da morte, ser objeto de estudo, para ajudar aí na comunidade científica. Mas sei lá, daqui 10 anos eu ainda estou viva e eu arrependi disso. Posso revogar esse termo que eu fiz? A lei está falando que sim, pode ser revogado, ok? Então, esses são os atos de disposição do próprio corpo. O artigo 15 vai falar da não submissão a tratamento médico de risco. Olha lá, o 15 diz assim: ninguém pode ser constrangido a submeter-se com risco de vida a tratamento médico ou a intervenção cirúrgica. Ou seja, se eu não quero, ou eu não quero submeter um filho meu que é menor, que está, né, sobre a minha guarda, eu que decido, e se eu não quero, não vai ser feito, gente. Por quê? Porque isso é direito de personalidade e a lei reconheceu que a pessoa deve de ter o direito de escolher se ela quer ou se não, né? Então, é obrigação da medicina, da comunidade médica, informar ao paciente que existe risco de vida e esse paciente resolver ou decidir sobre a própria vida. Mas é possível, gente, que o Poder Judiciário entre nisso? É possível sim, e o médico não se conforma com a decisão do paciente e quer fazer, pode entrar com pedido judiciário e pode ser que o juiz mande fazer, pode ser, acontece, tá? Isso é uma discussão muito grande porque acaba ferindo direitos da personalidade. Professora? Sim. Boa noite. Boa noite. Esse artigo 15, Sim. ele respalda a fé daquele pessoal, dos testemunhos de Jeová, onde eles não usam a transfusão de sangue? Sim, exatamente isso. É o respaldo também para as pessoas que têm uma crença religiosa, né? Sim. Esse artigo 15 respalda isso, e por isso que eu estou dizendo que muitas vezes o judiciário interfere, né, a pedido, às vezes, do Conselho de Medicina, porque olha só, gente, é complicado isso, porque o Código Civil está falando que ele não pode ser constrangido, mas também o médico faz um juramento, e esse juramento é um juramento legal, né? Esse juramento está previsto numa lei especial que é de defender a vida. Então, se ele tem certeza que ele está defendendo a vida, ele pode recorrer ao judiciário para resolver esse conflito, tá? Mas é isso mesmo, o artigo 15 vai defender as pessoas que têm crença religiosa e não quer se deixar a ser constrangida, a submeter-se a tratamento que eles acham que vai contra, né, a crença deles. Olha só, o artigo 16 ao 19, que vai falar sobre o nome. E aí, isso a gente estudou nas sessões anteriores, né, nas aulas passadas. O 16 vai falar como que
o nome é composto de quê, né? Então, o nome é composto de prenome e sobrenome. Mas o 17 até o 19 a gente ainda viu. Mas o 17, olha só que interessante que fala o 17. Fala assim, ó, o nome da pessoa não pode ser empregado por outra em publicações ou representações que a exponham ao desprezo público, ainda que não haja intenção difamatória. Gente, esse artigo nunca foi tão atual quanto agora que nós temos aí acesso à rede mundial de computadores e temos muitas redes sociais. Então, cuidado quando em uma publicação você cita o nome ou cita alguma coisa que liga a alguma pessoa especificamente, porque ainda que você não tenha intenção difamatória, mas se expôs a pessoa ao desprezo público, você vai responder por isso, porque você está ferindo direitos da personalidade. Então, isso aqui se aplica muito para o nosso momento virtual, né? Para o nosso momento que tudo está nas redes sociais, tudo está ligado à rede mundial de computadores, tá? Então, esse 17, eu tenho visto muitos julgados em cima disso. Olha o 18, que ainda vai falar sobre o nome, né? Sem autorização, não se pode usar o nome alheio em propaganda comercial. Mas isso aqui, gente do céu, isso aqui já foi tão utilizado na ordem judicial e tem tanta gente que já ganhou indenização por dano moral, porque usava nome, né, da pessoa sem autorização, então não pode. Então a escola, quando vai se utilizar da imagem da criança ou do adolescente, ou vai colocar, a gente vê muito, né, as escolas que querem mostrar lá os top 10 da escola, coloca lá na parede de fora o nome das pessoas, tem que ter autorização. Tem que ter autorização, porque isso é uma propaganda, ok? O 19, eu falei nas aulas anteriores, né, que o pseudônimo adotado para atividades lícitas goza da proteção que se dá ao nome. Até falei para vocês que o Fernandinho Beiramar, ele não pode invocar direitos da personalidade para o pseudônimo dele, que é Fernandinho Beiramar. Por quê? Porque a atividade que ele exerce não é uma atividade lícita, né? Então, mas, por exemplo, a Xuxa pode invocar o direito à personalidade para o pseudônimo, que hoje é nome, né? Mas durante algum tempo foi pseudônimo. Por quê? Porque a atividade dela, é uma atividade lícita, né? E, por fim, o 20. Deixa eu ver se fala até o 20 aqui, né? Não, até o 19. O 20 já é proteção à palavra e à imagem. Vamos ver o que fala o 20. Olha só, gente, o artigo 20 começa falando da exceção. Começa falando que eu posso usar a imagem da pessoa para determinados fins. Então, vamos assim. Salvo se autorizados ou se for necessária a administração da justiça, se for ou para a manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, a transmissão da palavra ou a publicação, a exposição ou utilização da imagem de uma pessoa poderão ser proibidas, tá? A não ser que seja necessário a administração da justiça ou a manutenção da ordem pública. Então, olha só, gente, lembra quando tem, assim, esses casos bem chocantes na televisão de crimes? Agora me ocorreu falar da família Nardoni, eu não sei se vocês lembram, daquele pai, daquela madrasta que mataram a menina, né? E aí ficava passando a imagem deles o tempo todo e falando tudo, aquilo. Provavelmente eles não autorizaram, mas por que era possível? Porque, de certa forma, gente, isso é necessário para a administração da justiça, era importante para o momento judicial e também para a manutenção da ordem pública. Por mais estranho que pareça,
Você ficar divulgando e falando sobre crimes, aquilo mantém uma certa ordem pública. Porque à medida que você passa a impressão de impunidade, você também tira a credibilidade da ordem pública, né? Mas aí está falando que, se não for nesses casos e se não tiver autorizado, o que acontece? A pessoa pode requerer que seja proibido a sua exposição ou a exposição do que ela disse, do que ela escreveu, tá? E ainda pode pedir indenização, sem prejuízo de indenização, se isso atingir a honra, a boa fama, a respeitabilidade, ou se usar aquilo para fins comerciais. Vamos entender melhor isso daqui, porque esse artigo ele é muito completo, mas eu acho ele confuso. Então é assim, ó. Você se utilizou de uma fala de uma pessoa, e a gente vê muito isso também, quem se utiliza principalmente o Facebook. Facebook é uma grande revista, né? Facebook, na verdade, é assim, uma revistona, não é igual o Instagram, que o Instagram é mais a revista Caras, eu diria assim, né? E o Facebook, não sei nem se alguém conhece revista Caras aí, vocês estão tão jovens, mas se eu fosse comparar, eu diria que o Facebook é uma revista Veja, uma Isto É, e o Instagram é Caras. Então, no Facebook as pessoas escrevem textos grandes, interessantes, e tem gente que copia aquilo e divulga no anonimato. Gente, isso é direito à personalidade que está sendo ferido. Se você consegue rastrear isso, você pode pedir para que seja proibida a divulgação, então você pode pedir judicialmente, tá? Tudo que a gente está vendo aqui na lei é para a gente poder invocar isso na esfera judicial. Professor, posso fazer um gancho aqui? Pois não. O Código Civil traz essas proibições. Aí, o descumprimento do Código, como que é definida a pena ou a indenização? Fica a cargo do juiz, mas como que ele baseia para determinar a pena? Então, olha só, o Código Civil não traz penalidade ou sanção como traz o Código Penal, né? Na verdade, o juiz é que vai auferir a valoração disso. Então, como que a gente pode pensar numa valoração dessa indenização por dano moral, vamos supor? Porque material, o dano, ele pode ser moral ou material. O dano moral, eu já sei qual o valor dele, né? Então, por exemplo, se foi a divulgação de um escrito numa revista, a revista teve tantas tiragens e custa tanto valor as tiragens, então eu já sei qual que é o dano material, correto? Então, dano material eu já sei como valorar. Agora, o dano moral, ele é sempre um calcanhar de Aquiles para o judiciário valorar. Então, ele vai valorar em razão da situação econômica da pessoa, em razão da situação social da pessoa. Eu não vou ser indenizada moralmente, como, por exemplo, um artista que tem publicidade muito maior do que eu. Então, o juiz vai fazer toda essa verificação. Para o dano moral, ele vai ter que valorar também a extensão daquele dano. Não, foi só dentro de uma certa região, ou não, foi no país todo, ou não, foi mundialmente. Então, são questões que o juiz vai valorar de acordo com o que está demonstrado no processo. Tá? A indenização moral, ela não tem um valor específico, tá? Vai ser valorado de acordo com o entendimento do juiz em relação ao que está demonstrado no processo. Beleza, professora. Acabou que o Código Civil, então, deixou uma certa insegurança, né, professora? Ele traz as proibições, mas não define a pena, né? Fica a cargo do juiz mesmo. Eu não acredito que isso é deixar passar em branco, não. Porque o Código Civil, ele não é para penar ninguém mesmo. Porque o Código Civil, ele trata das relações interpessoais. E as relações entre as pessoas, elas têm que ser, regra geral, livre, sabe? Agora, por que o Código Penal
tem as penas? Porque eu estou falando de direito público, e direito público é uma questão de ordem pública, é uma questão em que o Estado juiz tem que atentar para manter a coletividade, o interesse público tutelado. Agora, dentro do Código Civil, não, é entre as pessoas, é o direito privado, né? Por isso que ele não prevê pena, o Código Civil. E sim, é uma demonstração do que aquilo foi prejuízo para a pessoa, tá? Olha só, aí continuando no artigo 20, vamos tentar entender novamente esse artigo 20 aí. Então, fala que a pessoa pode pedir para que seja proibida a divulgação ou de uma foto ou de alguma coisa que ela escreveu, né? Se isso atingir a honra, então ela tem que comprovar, viu, gente, que atingiu a honra, a boa fama, a respeitabilidade, ou se foi usado aquilo para fins comerciais. Então, além dela pedir, requerer que seja proibido, ela também pode pedir indenização nesse sentido. Agora, se foi usado publicação ou exposição da imagem da pessoa com fins da administração pública ou manutenção da ordem pública, aí não vai se falar em proibição ou indenização. Aí o parágrafo único vem e fala assim, ó, em se tratando de morto ou de ausente é aquela pessoa, nós vamos estudar daqui a pouco sobre a extinção, mas ausente é uma pessoa como se morta estivesse. Em se tratando de morto ou de ausente, o que acontece? Pode divulgar isso? Não. O Código Civil fala, não, mesmo que a pessoa esteja morta ou esteja ausente, você pode requerer essa proteção. Só que o Código vai elencar quem que pode requerer, ou cônjuge, ou ascendente, ou descendente, né? Ou cônjuge, ou pai e mãe, ou avô, né? E descendentes, filhos ou netos, tá? Então, esse artigo 20, ele está falando da pessoa viva, mas ele também vai proteger a palavra e a imagem da pessoa que está morta ou ausente. E, por fim, o 21 é a proteção à intimidade. Aí o 21 fala assim, a vida privada da pessoa natural é inviolável e o juiz, a requerimento do interessado, adotará as providências necessárias para impedir ou fazer cessar ato contra esta norma. Gente, a primeira coisa que é importante vocês saberem e gravar aqui é que esse artigo 21, ele está primeiramente tutelado lá na Constituição Federal, que a vida da pessoa, ela é inviolável, a intimidade da pessoa é inviolável, tá? Aqui também entra uma dúvida, assim, uma pequena discussão quanto àquelas pessoas que expõem a vida delas, né? Aquelas que são celebridades, aquelas pessoas que vivem de expor a vida. Então, aqui vai uma linha muito fina, né? Muito tênue do que seria a vida privada da pessoa para ser inviolável e o que não é vida privada e que a pessoa permite. Então, isso é muito, muito subjetivo e muito delicado para o juiz tomar alguma valoração, né? Anteriormente, assim, há muitos anos atrás, alguns anos, logo que o Código Civil entrou em vigor, a gente via muitas celebridades, assim, muitos desses artistas aí, requerendo de revistas, de paparazzis, indenização desse tipo. Eu estou na praia, eles estão tirando foto, eu estou no momento com a minha família e tal. Então, isso por algum tempo, o judiciário aceitava que isso era violar a vida íntima. Depois já não caiu mais. Por quê? Porque eles viram, o judiciário percebeu que quem se utilizava desse processo estava se utilizando para enriquecimento, né? Por quê? Porque a pessoa tira foto com os filhos, né? Mostra tudo. Aí um dia que está na praia, não estou com vontade de me expor, então não vai na praia, né? Até tem uma decisão que uma vez eu li que o juiz falou exatamente esse negócio de praia mesmo.
Então, você não quer se expor, então você acha que sua vida não é vida privada, então, primeiro, você para de tirar foto e colocar em rede social. Segundo, você não vai na praia. Então, você não vai poder ir para a praia mesmo. É isso daí. Porque o sistema que você se expôs à sua vida, né, não é compatível com o que você está requerendo aqui agora. Mas isso é um caso específico, tá, gente? Mas o fato é que a gente viu que diminuiu um pouco as demandas nesse sentido dessas celebridades, tá? O que acontece? Às vezes essas celebridades têm um pico lá de fama, né? E depois que passa a fama, eles ficam tentando ganhar dinheiro de todo quanto é jeito. E aí não colou muito, porque juiz não gosta de ser feito de bobo. Aí fica complicado, né? Bom, então, os direitos da personalidade são para proteger exatamente todos esses tópicos aí que a gente colocou. E as características do direito da personalidade, gente, as principais características estão dentro daqueles artigos que a gente leu também. Inclusive, o 11 já começa falando que os direitos da personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis. Olha lá no artigo 11. Com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da personalidade são intransmissíveis, né, e irrenunciáveis. O que quer dizer isso, gente? Quer dizer que eu não posso pegar o meu direito à vida, meu direito à liberdade. Vou transmitir o meu direito para uma outra pessoa que, por algum motivo, limitou-se à liberdade dele. Não, gente. É direito inato. Lembra lá que a gente viu que uma das categorias da direito à personalidade é que são direitos inatos, direitos inerentes ao ser humano. Você nasce com ele, não tem jeito de você nem renunciar e nem transmitir o seu direito. Não, agora eu renuncio o meu direito à honra, eu renuncio o meu direito à liberdade. Não, não é possível, tá? Nem transmitir, nem renunciar os direitos à personalidade. Por quê, gente? Porque só você, como é um direito inato, é um direito que nasce com você, só você que pode desfrutar da sua honra, da sua personalidade, da sua liberdade, né? É você que desfruta desses próprios direitos. Outra característica interessante é falar que o direito da personalidade é um direito absoluto. Por que a gente fala que ele é um direito... Por que a gente fala que ele é um direito absoluto, gente? Porque impõe a todos o dever de respeitar. Impõe a todos, então eu tenho que respeitar o direito seu de personalidade, como você também tem que me respeitar. Então ele não é relativo, ele não é relativizado o direito da personalidade. Ele é absoluto por isso, porque impõe um dever de respeitar, tá? Quando eu falo que ele é ilimitado, que é a próxima característica aí, quando eu falo que o direito ele é ilimitado no conteúdo dele. Então, como assim no conteúdo? Aqui, nos artigos de 11 a 21, aqui a lei tentou fazer a junção, um resumo dos principais direitos, tá? O conteúdo dos principais direitos. Mas esse rol que tem aí, gente, é um rol exemplificativo. Ele é meramente exemplificativo. Porque o direito da personalidade, ele pode ter algum que não esteja aqui. Por exemplo, aqui, apesar de que deixa eu ver se não, é isso aqui. O 20 falou de transmissão de palavra, publicação, tarará. Aqui não falou exatamente de liberdade de pensamento, mas liberdade de pensamento é um direito à personalidade. E ele por isso que é ilimitado, porque apesar da lei não ter falado exatamente liberdade de pensamento, liberdade de expressão, eu posso encaixar ele dentro desse rol que a gente leu aí. Por isso que ele é ilimitado. Outra característica é dizer que ele é imprescritível. Como assim imprescritível, turma? O que é prescrever?
prescrever quando uma coisa extingue pelo uso ou pelo não uso, ou pelo passar do tempo, uma coisa se extingue. Então, prescreveu. Esse direito à personalidade não vai prescrever, ele não vai. A pessoa já passou muito tempo, já passou 70 anos, ela perdeu o direito à personalidade porque ela tem 70 anos. Jamais. Aliás, ele não só é imprescritível, como ele pode ser, inclusive, para pós-morte, como a gente viu em alguns aqui, para reparação, né, pós-morte, se a pessoa está ausente ou por algum motivo ela morreu, né? Então, não prescreve o direito à personalidade. Como também a gente deve de falar que o direito à personalidade é impenhorável, não tem como a gente penhorar, ele não pode ser dado em garantia para nada, tá? É diferente de você ceder algum direito de sua personalidade para fins comerciais. Eu vou ceder a minha imagem para fins comerciais. Isso é uma limitação voluntária, tá? Então é possível. Não, eu usar para fins comerciais, estou recebendo para aquilo. Dentro de uma limitação, sim, tá? Se não for nada que apele, atente contra a lei, a ordem jurídica, nem os bons costumes, eu posso ceder para fins comerciais. Mas eu não posso dar em garantia o meu direito de personalidade, por exemplo, para manter, para garantir a hipoteca da minha casa. Jamais. Não é possível, tá? Outra característica é não desapropriável. Como assim, gente? Não desapropriável. Eu até anotei uma coisa aqui, deixa eu ver se eu achei bem interessante de desapropriação. É porque ele não sai de você, gente. Desapropriar é você tirar uma coisa de você. O direito à personalidade não vai sair, ele vai te acompanhar, tá? O não desapropriável e vitalício, eles andam assim junto, né? Além dele não sair de você, ele vai viver com você para sempre até pós-morte, né? Porque vai se resguardar a memória também da pessoa. Então, esses são os direitos, são as características dos direitos da personalidade, são as principais características que a gente consegue tirar de dentro dos artigos de 11 a 21. Certo, turma? Assim, nós vimos direito à personalidade. Tem alguma dúvida sobre os direitos da personalidade? Ficou entendido aí? Vocês viram que a leitura do artigo é tranquila, a gente vai lendo e vai estudando junto, fica fácil da gente entender, né? Então, assim a gente encerra o estudo dos direitos da personalidade. É aí que eu estou tentando voltar para mim aqui, tô? O próximo tópico aqui, gente, que a gente vai estudar é a extinção da pessoa natural. A extinção da pessoa natural, pessoal, está lá nos artigos 6, 7 e 8 do Código Civil. Deixa eu organizar aqui a minha vida. Vou colocar aqui para vocês. Vou compartilhar um outro quadro com vocês aqui. Mas olha só, vamos falar da extinção da pessoa natural. Pessoal, vamos pensar o seguinte. A pessoa natural, ela tem o início dela. O início foi nascimento com vida. Lembra lá do artigo 2º do Código Civil? O início da pessoa natural se dá com o nascimento com vida. Aí, depois do início da pessoa natural, a gente viu sobre as capacidades, aí falamos sobre as formas da individualização da pessoa, domicílio, tarará, direitos de personalidade. Bom, então, tudo que inicia vai ter um fim. E como será o fim da pessoa natural? Como que se dá a extinção da pessoa natural? Aí o Código Civil vai nos falar de 3 formas de extinção da pessoa natural. Eu quero compartilhar outro quadro com vocês e quero que vocês anotem esse quadro. Eu acho que é aqui.
Apareceu aí para vocês a extinção da pessoa natural? Alguém sinaliza para mim que apareceu, por favor. Apareceu. Tá. Sim. Olha só, gente, a extinção, o fim da pessoa natural se dá pela morte. Não tem outra maneira. Assim como o início se dá com o nascimento, o fim se dá com a morte. Mas o código vai tutelar 3 formas de extinção, de morte da pessoa natural. Nós temos a morte real, nós temos a morte civil e nós temos a morte presumida. O que é a morte real, pessoal? Morte real é morrer mesmo. É você lá morrer. Olha só, o artigo 6º. Anota aí na morte real, você coloca artigo 6º, primeira parte. Artigo 6º do Código Civil, primeira parte. Diz assim: a existência da pessoa natural termina com a morte. Pronto, simples, olha que bacaninha. Super simples. Então, a pessoa morreu, terminou a existência da pessoa natural. Mas é preciso a gente pensar assim: essa morte real, ou esse fim da pessoa natural que termina com a morte, como que se dá essa morte? Quais são os requisitos para isso? Primeiro requisito, gente, é você ter o corpo da pessoa, é existir o corpo, a materialidade da pessoa natural para se verificar a paralisação da atividade encefálica da pessoa. Porque a lei tem uma lei especial, deixa eu ver se eu anotei o número da lei aqui, anotei. A Lei 9.434, gente, que vai falar inclusive sobre transplante e outras coisas, essa lei que vai também determinar como que é verificada a morte da pessoa. Então, a morte da pessoa será verificada pelo diagnóstico de morte encefálica. Então, a morte real, apesar do Código Civil ser simples ao dizer que termina a existência da pessoa natural termina com a morte, aí a gente tem que entender que essa morte, primeiro, tem que ter uma materialidade. Então, eu estou falando de um corpo que realmente morreu. Mas como que é verificada essa morte? É através da paralisação da atividade encefálica. Então, anota assim. Você já anotou o artigo 6º, primeira parte. Anota assim ainda da morte real. Ocorre a morte com a paralisação da atividade encefálica. Ocorre a morte com a paralisação da atividade encefálica. Como observação aí, eu quero que você coloque que deve existir a materialidade do corpo. E eu tô falando isso porque quando a gente pular lá para a morte presumida, uma das características da morte presumida é que não se tem o corpo. Por isso que é morte presumida. Então, a morte real, eu tenho um corpo. Eu tenho um corpo e eu consigo fazer a verificação da paralisação da atividade encefálica. Então, eu vou ter um atestado de óbito, tudo certinho, tá? Beleza. Então, eu estou falando de morte real. Aqui dentro da morte real, gente, vai acontecer um instituto chamado de Instituto da Comoriência. Ver se eu consigo. Instituto da Comoriência, que está no artigo 8º do Código Civil.
Então, aqui dentro da morte real, você vai colocar uma observação aí para Instituto da Comoriência. Está no artigo 8º. O próprio conceito da comoriência está no artigo 8º, que diz assim: se 2 ou mais indivíduos falecerem, vou colocar aqui para vocês. Se 2 ou mais indivíduos falecerem na mesma ocasião, não se podendo averiguar se algum dos comorientes precedeu aos outros, presumir-se-ão simultaneamente mortos. Olha só, gente, o artigo 8º está falando, está disciplinando, está conceituando o Instituto da Comoriência, porque esse instituto vai ter consequência direta lá no Instituto da Sucessão. Então, quando a gente for falar de sucessão, a gente vai ter que vai voltar esse assunto da comoriência. Então, aqui, o artigo 8º só vai conceituar o que é comoriência, tá? Então, a comoriência, ela só vai ser importante lá no direito sucessório. Então, anota assim da comoriência, ó. Isso aqui que eu estou colocando para vocês. A justificativa. O Instituto da Comoriência só é importante quando uma pessoa for herdeira ou beneficiária da outra, fato que poderia interferir no direito sucessório. Eu vou explicar aqui por que a comoriência interfere diretamente no direito sucessório. Olha só, gente, se num acidente morre o casal sem descendentes ou ascendentes, ou seja, não tem ninguém para herdar, nem para cima nem para baixo, e não se pode averiguar sem saber qual morreu primeiro, então um não vai herdar do outro. Assim, os colaterais da mulher ficaram com a meação dela e os colaterais do marido ficarão com a meação dele. Isso é o Instituto da Comoriência interferindo no direito sucessório, tá? Outro exemplo. Se eu faço um seguro de vida e coloco, se o homem, se o marido faz o seguro de vida e coloca a esposa como beneficiária, e se eles falecerem em comoriência, ou seja, não dá para determinar quem morreu primeiro, ela não vai ser beneficiada, a esposa não vai ser beneficiada, tá? E aí, nessa hipótese ainda, os filhos não podem pleitear o valor do seguro na qualidade de sucessor, tá? Então, comoriência é isso, quando as pessoas, os indivíduos, falecem na mesma ocasião e não pode averiguar quem morreu primeiro. Então, quando não pode averiguar quem morreu primeiro, presume-se que eles morreram no mesmo momento. Acontece isso naqueles acidentes de ônibus em que morrem muitas pessoas juntas, né? Agora, gente, o Instituto da Comoriência só vai ser importante se as pessoas tiverem relações, algum tipo de relacionamento uma com a outra, né? Para o direito sucessório. Então, isso é o Instituto da Comoriência. Grava isso aí, porque quando vocês forem estudar direito sucessório, isso vai aparecer de novo, tá? Porque ele é importante para o direito sucessório. Professora. Pois não. Desculpa tirar o raciocínio aí. Nesse caso, um acidente onde morre o casal, a senhora disse que os herdeiros não podem reivindicar esse que não é direito, né? Essa lei, ela foi elaborada com justiça? Não, peraí. Olha só.
deixa eu voltar no exemplo, tá? Eu falei o seguinte, existe um seguro de vida. Eu estou falando especificamente com seguro de vida, tá? Então, existe um seguro de vida que o marido fez e colocou só a esposa como beneficiária. Entendeu até aí? Então, ele morre, Sim. ele morreu, ela ficou como beneficiária. Se nesse acidente de carro ele morre, ela ainda fica viva e vai até para o hospital, ela então não teve comoriência. Ela morreu depois. Se ela morreu depois, então quem vem descendente abaixo dela vai ter direito sucessório, tá? Então que fique entendido isso. Não havendo comoriência, ela vai ser beneficiária e, por consequência, os filhos são sucessores, vão herdar. Entendeu isso, Mar? Eu entendi. Tá, agora vamos falar da comoriência. O marido fez o seguro, colocou a mulher como beneficiada. E aí eles morrem e não se pode averiguar se um morreu antes do outro. Nesse caso, não existe o seguro. Porque ela seria beneficiada se ele tivesse morrido e deixado para ela. Agora, como ela morreu também, tá? Aí a sua pergunta é se essa questão do seguro é justo? Não, a questão da lei, porque parece que foi uma lei criada pelas próprias seguradoras que interferiu lá nos legislativos e falou: você faz essa lei. Dá a entender isso, porque todo dia morre gente, casal morre na mesma hora batendo no veículo. Todo dia, infelizmente. Pois é, o Marco, eu não vou tirar a razão da sua indignação, não, porque eu até nem posso excluir essa possibilidade de ter um lobby por trás de alguma coisa, porque sempre tem, né? Nesse caso específico, eu posso te garantir que é assim. Por isso que quando for fazer seguro, então, seguro de vida, gente, além de colocar o cônjuge, coloca os filhos também, né? Como segurados, porque aí eu quero ver como é que sai dessa. Mas a questão da comoriência, eu dei esse exemplo só para ficar claro que a comoriência vai interferir no direito sucessório. Entendido isso? Perfeitamente, foi muito bom. Ah, obrigada. Então, que ótimo que vocês entenderam. E então a comoriência está dentro da morte real. Vocês entenderam sobre a morte real também, pessoal? Que a morte real vai ser precedida de um corpo em que pode ser averiguado causa morte, e quando a causa morte geral vai ser diagnosticado pela morte encefálica, tá? Ah, mas a pessoa teve dilacerações, sei lá, foi perfurado por várias balas, não sei como é que chama isso, projéteis. Sim, mas vocês podem verificar que no óbito, na causa mortis lá que o médico geralmente faz, geralmente ele coloca que houve morte encefálica, porque é uma previsão legal que eles têm que fazer, tá? Então, às vezes foi insuficiência renal, insuficiência cardíaca, seguida de morte encefálica. Geralmente tem isso nos óbitos lá nos atestados, tá? Então, essa é a morte real. O segundo ponto que a gente vê aí, ó, esse segundo pontinho aí, é a morte civil. A morte civil é uma coisa bem curiosa que trata o Código Civil, gente. Essa morte civil também, ela está diretamente ligada ao direito sucessório. O que é a morte civil? A morte civil é uma situação onde a pessoa, embora esteja viva, ela é tratada como se fosse morta. Como assim? Gente, é exatamente o caso da Susana Richthofen. Eu não sei se os mais novos aí lembram desse caso, mas as pessoas um pouquinho mais velhas vão lembrar desse caso da Susana Richthofen. Que ela assassinou os próprios pais. Então, o ordenamento jurídico, o Código Civil, trata que aqueles que são autores de homicídio doloso contra a pessoa de cuja sucessão ela teria, são excluídos da sucessão. Tá lá no artigo 1814 isso.
Então, foi o que aconteceu com a Suzane Richthofen. Como ela assassinou os pais, ela foi excluída da sucessão. Então, ela não herdou nada. Isso aí eu lembro bem na época que os advogados dela tentaram e tal. E até por isso que tentaram a questão dela não ser boa da cabeça, para ver se colava aí uma questão da sucessão, mas não deu certo, não. Ela foi excluída da sucessão, sim. Então, anota assim sobre morte civil. Anota assim sobre morte civil. Vou colocar aqui para vocês. Situação onde morte civil, ó. Situação onde, embora viva, a pessoa é tratada como se morta fosse. Artigo 1814 do Código Civil. Na verdade, é do 1814 até o 1818 do Código Civil, vai falar sobre quem é excluído da sucessão, tá? É excluído por casos de indignidade, tá, gente? Então, essa morte civil são os casos de indignidade tratada pelo Código Civil. Então, essa é a morte civil. Beleza? Continuando aí, agora a gente vai estudar a morte presumida. Professora, só uma pergunta. Sim, pois não. O ébrio não entra nessa situação. Não. Ébrio não. Ébrio não entra, não. Tá? Vai entrar nessa situação. Vou até colocar aqui para a gente ler junto. Ai, peraí. Foi bom você ter falado. Vamos ver aqui quem que vai entrar nessa situação. Ó. Peraí. Vou copiar aqui para vocês, para a gente ler junto. Deu para ver aí? Eu. Olha só o que fala o artigo 1814. São excluídos da sucessão os herdeiros ou legatários, que houverem sido autores, coautores ou partícipes de homicídio doloso ou tentativa, olha só, pode ser até a tentativa deste, contra a pessoa de cuja sucessão se tratar, seu cônjuge, companheiro, ascendente ou descendente. Então, aqui eu não estou falando de capacidade da pessoa, tá, Marco? Eu estou falando aqui do estado familiar da pessoa. Lembra lá da individualização do estado da pessoa, a individualização da pessoa natural, que tem o estado? Então, aqui eu estou falando do estado familiar. O cônjuge, companheiro, ascendente ou descendente. O inciso 2 fala que houverem acusado caluniosamente em juízo o autor da herança ou incorrerem em crime contra a sua honra ou cônjuge ou companheiro, que por violência ou meios fraudulentos inibirem ou obstarem o autor da herança de dispor livremente seus bens por ato de última vontade. Então, aqui são casos realmente de indignidade contra a pessoa que é a pessoa que vai deixar a herança ou o que vai ser sucedido, tá? Então, não é causa da capacidade da pessoa, mas é realmente o estado familiar da pessoa. Bom, mais alguma dúvida, pessoal? É tão bom quando vocês participam. Ficou alguma dúvida da morte real, da morte civil? Para a gente poder entrar na morte presumida. E a morte presumida aqui... Como, Marco? Foi outra pessoa que falou, professora. Porém, é fácil de aprender na hora. Na hora da prova é que dá um branco, porque mistura tudo. Mas nós vamos rompendo. É verdade. Mas aí a gente tem a ajuda do Código Civil, né?
Por isso que é importante a gente ler os artigos, eu trago os artigos aqui para a gente ler junto, porque quanto mais a gente vê e lê os artigos, mais o conteúdo, a matéria vai ficando intuitiva para a gente, tá? Por isso que eu quero muito, assim, incentivar vocês a estarem lendo esses artigos que eu cito, falo com vocês, depois lê de novo, tenta lembrar da explicação, se tiver dúvida, traz na aula para a gente explicar novamente, que às vezes eu estou explicando aqui, mas não estou vendo vocês, não sei se se está entendendo, se não está, né? Quando a gente está na aula presencial, a gente consegue ver a situação do rostinho de cada um, né? E aí a gente acaba voltando em alguma coisa. Então aqui vocês têm que dar o feedback para mim. Mas é muito importante a leitura do código. Quero incentivar vocês a estarem fazendo leitura do código, tá? Vamos começar, então, a morte presumida, pessoal. Olha só, o que é a morte presumida? A primeira característica de morte presumida é uma situação onde não se encontra o corpo. Primeira coisa de morte presumida, a primeira diferença da morte real com a morte presumida, gente, é que a morte real eu tenho um corpo. Então, eu vou ter um atestado de óbito, eu vou ter uma causa mortis. A morte presumida não se encontra o corpo. Seja porque a pessoa estava em perigo de vida, seja porque desapareceu, tá? E aí, nessas situações, pode haver interesse de dividir os bens ou de precisar de mexer com os bens dessa pessoa que é supostamente falecida, não só para usufruir dos bens, mas até para conservar alguns direitos, honrar as obrigações das pessoas, tá? Então, vamos anotar assim, o conceito de morte presumida primeiro. No geral, o que é a morte presumida? Olha só. Morte presumida. Anota isso daí. É uma situação onde não se encontra o corpo seja porque a pessoa estava em perigo de vida, seja porque desapareceu, e aí nessas situações pode haver interesse em dividir os bens do suposto falecido para conservar eventuais direitos e honrar obrigações. Então, isso é importante vocês anotarem. Olha só, pessoal, tudo isso que eu tô... Pois não. Repete, por favor, para mim, nessa situação, depois disso é o quê? Pode haver interesse em dividir os bens do suposto falecido para conservar eventuais direitos e honrar obrigações. Tá aparecendo para vocês aí o conceito de morte presumida que eu coloquei? Tá sim, professora, beleza. Tá, quem tá com o vídeo ligado aí, eu coloquei aí, eu queria que vocês anotassem, tá bom? Que esse material eu não vou disponibilizar, não. Isso aqui é só para nossa aula mesmo. Olha só, turma, todas essas espécies de morte, né, podemos dizer assim, que eu estou trazendo para vocês, a apostila não traz nada disso. É porque eu acho interessante vocês terem essas informações. Então, assim,
essa aula sobre extinção da pessoa natural que eu dou para vocês, ela é bem mais completa do que traz na apostila, tá bom? Então, quem estiver acompanhando pela apostila vai ver que não tem muito isso aqui. Mas é porque eu acho importante falar da morte real, da morte civil e, por fim, da morte presumida. Bom, voltando aqui na morte presumida, a gente entendeu, então, que a morte presumida não tem corpo, seja porque a pessoa está em perigo de vida, seja porque desapareceu, tarará. Aí o Código Civil falou o seguinte, gente, o Código Civil disse assim, que você pode presumir a morte de duas formas. Decretando a ausência da pessoa, e isso tudo é em juízo, ou tem alguns casos específicos, casos que não precisa decretar a ausência da pessoa. Olha só que interessante isso. Então, vamos entender os dois casos. Primeiro, o sem decretação de ausência, quero estudar esse aqui com vocês. Sem decretação de ausência, gente, está lá no artigo 7º. Vou começar pelo sem decretação de ausência do Código Civil. Por quê? Eu quero que vocês entendam muito isso aqui, gente. Morte presumida é a pessoa provavelmente morreu, mas eu não tenho o corpo dela. Então, o que acontece nesses casos? Ou o juiz, em todos os dois casos, a gente vai ter interferência judicial aqui, viu? Todos os dois casos o juiz vai ter que falar. Só que no artigo 7º fala assim, existem duas opções que a pessoa, que o juiz não vai precisar decretar a ausência dele, o juiz já vai decretar direto a morte. Olha só, gente, tenta raciocinar junto comigo. Aqui na morte real, quando você está falando da morte real, eu tenho um corpo, então tem um atestado que o médico faz, eu vou no cartório e faço esse atestado de óbito. Beleza. Na morte presumida, eu não tenho corpo, então não tem jeito de fazer um atestado de óbito. Como que o médico vai fazer um atestado sem o corpo? Como que eu vou, então, no cartório registrar o óbito? O que acontece? Eu tenho que pedir para o juiz isso. Quando eu for pedir para o juiz isso, eu vou falar, senhor juiz, eu quero que o senhor faz um atestado de óbito aí, porque eu quero registrar ele em cartório sem decretar a ausência da pessoa. O juiz vai falar, bom, então eu tenho que saber se essa pessoa se encaixa dentro dos requisitos do artigo 7º. E quais são os requisitos do artigo 7º? Vou colocar aqui para vocês. Deixa eu aumentar essa letra. Olha só. A morte presumida sem a decretação de ausência, turma, vai acontecer só nesses dois casos aqui. Pode ser declarada a morte presumida sem decretação de ausência. Primeira forma que pode ser feita. Se for extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida. Quando que isso aqui vai se encaixar num caso concreto, gente? Alguém tem alguma ideia de quando que eu posso dar um exemplo disso? Um marinheiro, um soldado em guerra. Alguma coisa. Sem ser o Marco, quem foi a outra pessoa que falou? Eu falei no caso de um naufrágio, algo do tipo. Todos esses exemplos que vocês deram se encaixam. Gente, acidente de avião. Você não tem, às vezes você encontra pedaço de corpo, mas às vezes não encontra nada. Lembra aquele avião que caiu no mar, que estava indo de São Paulo para Paris e caiu no meio do Atlântico? Não acharam nem a caixa preta do avião? É extremamente provável a morte desse pessoal? Com certeza. Recentemente, né, não teve também eu não sei se foi tão recente, assim, uma modelo que estava no helicóptero com o namorado, que é um empresário, e caiu no mar. Ele parece que ele conseguiu se salvar, mas o corpo dela não foi encontrado até hoje. Foi ali na praia de Maresias. Não é muito recente isso, não. Deve ter uns 5 anos. Eu lembro bem disso daí. E é extremamente provável a morte, gente, dessa pessoa? Extremamente provável. Então,
esse é um caso que eu posso levar no juiz e dizer, senhor juiz, por favor, né, quero aqui um atestado de óbito para que eu possa registrar o óbito dessa pessoa, para que eu possa fazer o registro do óbito e tudo certo aqui. Então, esse é um caso de que vai ser declarada a morte presumida sem necessariamente ter que decretar a ausência da pessoa. E a segunda item aqui é alguém desaparecido em campanha ou feito prisioneiro se não for encontrado até 2 anos após o término da guerra. Encaixa mais o que você falou, viu, Marco? É o soldado que estava em campanha de guerra e tudo, mas nesse caso aqui tem que esperar 2 anos, tá? Aí o parágrafo único vai explicar como que é a morte presumida. A declaração da morte presumida, nesses casos, somente poderá ser requerida depois de esgotadas as buscas e averiguações, devendo a sentença fixar a data provável do falecimento. Olha só, gente, no caso da modelo que eu estou lembrada aqui, especificamente, que foi ali no Mar de Maresias, então, ficou lá as buscas, né, pelos bombeiros, pelo pessoal ali, pela equipe, durante, eu acho que 7 dias. Depois de 7 dias, a Defesa Civil vai emitir uma nota dizendo que estão esgotadas as buscas. Nesse momento, é o momento que você vai até o juízo pedindo para que seja declarada a morte presumida da pessoa, tá? E aí, na sentença, é que o juiz vai fixar uma data provável do falecimento. Então, entendemos como que funciona a morte presumida sem a decretação de ausência? Só vai existir em 2 casos específicos. Professor, Pois não. a Elisa Samúdio, nós encaixa em qual desses 2 aí? Porque ela teve morte presumida também. Qual desses 2 que você acha que encaixa? Vamos lá? Foi ótima a sua pergunta. Eu acho que no primeiro aí, né? Se for extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida. Exatamente. Até porque o segundo aqui é muito específico para soldado, para militar, né? Esse segundo aqui eu acho que é muito específico. Ou talvez para jornalista também, tá? Esse segundo aqui tá mais para essas funções específicas. Agora, foi ótimo você ter levantado a Elisa Samúdio. Eu não acompanhei o processo, assim, eu não li o processo. Mas vamos montar o processo aqui comigo, gente. O que aconteceu? Aconteceu que primeiro ela sumiu, né? Primeiro a Elisa Samúdio sumiu e de repente começa a falar que o Bruno e o Macarrão matou ela. Qual que era a defesa inicialmente, tanto do Bruno quanto do Macarrão? Ela não morreu não, gente. Cadê o corpo dela? Como é que vocês falam que alguém morreu se não tem corpo? A primeira defesa deles era exatamente isso. Ela tá sumida. Ela foi fugir com algum namorado, porque ela é muito. Queria usar uma expressão aqui, mas não vou usar, não. Ela é uma pessoa assim, muito fácil, né? Então ela está viajando com alguém, né? Ela não está sumida, não. Como que a gente fala que a pessoa. Como que eu estou sendo acusado de um crime se não tem nem o corpo da pessoa? Então, o que o Ministério Público fez? Eu imagino, correu e fez. Pediu que o juiz decretasse a morte presumida dela. Por quê? Porque era extremamente provável a morte de que ela estava em perigo de vida. Mas, gente, para tudo isso acontecer, tanto no caso dela quanto em outros casos, você tem que demonstrar de alguma forma. Por que ficava batendo o tempo todo o inquérito, a investigação, de que o último lugar que ela esteve era a chácara lá perto de Belo Horizonte lá, né? Ela estava nessa chácara. E aí falando que os vizinhos ouviram ela na chácara, era tudo na chácara, que depois disso ela não foi vista, que ela foi vista entrando na chácara, mas não foi vista saindo. Por quê? Para poder demonstrar nos autos de que ela realmente estava em perigo de vida, que ela não estava viajando coisa nenhuma, que ela não tinha arrumado namorado, que ela não estava fugida, que ela não estava de lua de mel com ninguém, que ela realmente estava em perigo de vida. Então, eu não acompanhei o processo, mas eu posso apostar que
foi exatamente isso que o Ministério Público pediu, para que fosse decretada a morte presumida dela, porque ela estava em perigo de vida. E até por isso que aí o inquérito e a denúncia e o processo andou, porque aí sim ele já foi acusado de homicídio, embora não tivesse corpo, mas já tinha a declaração de morte da pessoa. Então, isso é a morte presumida sem decretar ausência. Não precisa ser decretada a ausência nesses dois casos que a lei foi muito taxativa ao definir. Nesses dois casos definidos por lei. Só nesses dois casos, gente. E qualquer outro caso aí de ausência, aí vai se encaixar na morte presumida com decretação de ausência. E aí é que a morte presumida com decretação de ausência, a gente já vai entrar. Aí já é o artigo 6º. Vamos lá para o artigo 6º. Eu comecei do fim do começo, mas eu acho que é mais fácil a gente entender sem precisar decretar ausência do que a gente estudar a decretação de ausência, que é bem comprida a decretação de ausência. Olha só. O artigo 6º vai falar assim, e aqui para a gente acompanhar a leitura, para vocês acompanharem aqui comigo. Então, a morte presumida com decretação de ausência. A previsão legal é no artigo 6º, a parte final. A parte inicial é aquela da morte real, tá bom? Então, é aquela aqui que a gente estudou da morte real. Mas aqui, deixa eu colocar de outra cor para a gente não confundir, né? Mas olha aqui, a morte presumida e ter que decretar a ausência da pessoa, está aqui no artigo 6º, quando fala presume-se a morte. Quanto aos ausentes, nos casos em que a lei autoriza a abertura de sucessão definitiva. Bom, então quem que é essa pessoa que precisa de ser decretada a ausência dela e não pode ser decretada a morte direto dela? Bom, primeiro, ela não se encaixa naqueles requisitos do artigo 7º, ela não estava em perigo de vida. Não, a pessoa estava trabalhando, trabalhou o dia todo, saiu do trabalho para ir embora para casa e não chegou em casa. Chegou em casa. Ah, mas ela foi vista ali, passou no boteco, tomou uma cerveja e papapá e sumiu. Eu não posso dizer que essa pessoa está em perigo de vida, a não ser que eu saiba de algum motivo. Mas não sei de nada. A pessoa do bem simplesmente estava cansada da vida e resolveu sumir. Pode acontecer? Pode acontecer. Como que vai ser isso, então, gente? Então, a pessoa sumiu, passou um dia, passou 2, passou 3 dias, ninguém dá notícia, ninguém sabe nada, a pessoa não está devendo, a pessoa não é enrolada com bandido. Não... E agora? Bom, a primeira coisa que se faz é você fazer uma ocorrência desse sumiço, né? Primeira coisa, então, você tem que partir do começo, que é você registrar numa delegacia que a pessoa está desaparecida. E aí, baseado nesse desaparecimento, é que vai desencadear, então, todo o processo de decretação de ausência. Vamos supor, gente, que essa pessoa que está desaparecida, ela tenha uma empresa e que ela mesma que cuide dessa empresa, de todos os atos dessa empresa, né? Por exemplo, assim, ela que lida com banco, com fornecedor, que cuida de todas as coisas. Depois de 7 dias da pessoa desaparecida, 10 dias da pessoa desaparecida,
a empresa começa a necessitar de algumas ações, né? A empresa começa a precisar de algumas coisas aí. Aí, pessoal. Entrou? Tá tudo bem aí o vídeo para vocês? Continua aparecendo aqui a morte presumida? Aqui para mim, sim, professor. Ah, tá. Não, é porque eu chamei aqui uma outra aba e pareceu que entrou no meio. Então, não. Bom, então aí, o que acontece? Essa pessoa que está desaparecida, gente, e que a empresa depende dela para movimentar, como é que fica? Como é que fica isso? É exatamente essa decretação de ausência. O Código Civil vem para não deixar que as questões do ausente prejudiquem a família ou as obrigações que ele tenha que cumprir, tá? Então, por isso que existe a decretação de ausência. Eu estou tentando achar aqui no Código Civil os artigos que vão falar sobre os passos, as fases da decretação de ausência. Então, a decretação de ausência, gente, vai passar por três fases. Vou anotar aqui para você. A decretação de ausência vai ser composta por 3 fases. Olha só, as 3 fases que a decretação de ausência vai passar. O nome da primeira fase é curadoria dos bens do ausente. O que é isso, então? Gente, vamos tentar entender como é que funciona no caso concreto. Olha só, a pessoa sumiu, a pessoa saiu, não tem motivo para a gente achar que ela está em perigo de vida, né? Foi aquele marido que foi comprar o cigarro e não voltou mais, tá? Sumiu. Então, você faz uma ocorrência. Depois de algum tempo, esse inquérito vai encerrar. Eu vou falar como que seria legalmente. Na prática é bem mais complicado, mas vamos lá. Então, faz aquilo, procura a pessoa, não encontrou, o inquérito encerra, e aí, dentro desse encerramento lá, você vai pedir, então, a decretação da ausência dessa pessoa. Por quê? Porque precisa de se utilizar de algumas coisas desse ausente. A empresa está parada, precisa de assinar alguma coisa no banco, precisa de utilizar dos bens de alguma forma. Então, a primeira fase é a curadoria dos bens do ausente. A primeira coisa que o juiz vai fazer é a curadoria dos bens do ausente. E aí, deixa eu colocar para vocês quais são os artigos que o Código Civil vai falar aqui. Vai ser os artigos 22 até o 25. Vai falar da curadoria dos bens do ausente. Olha só, gente, o artigo 22 fala assim: desaparecendo uma pessoa do seu domicílio sem dela haver notícia, se não houver deixado representante ou procurador a quem caiba administrar-lhe os bens, o juiz
a requerimento de qualquer interessado ou do Ministério Público, declarará a ausência e nomear-lhe-á curador. Então, a primeira coisa que inicia a decretação de ausência, inicia essa primeira fase, é o juiz. Então, eu já estou numa fase judicial. Eu já consegui comprovar que a pessoa desapareceu do domicílio, não deu notícia e também não deixou representante ou procurador, porque pode parecer louco, gente, mas acontece da pessoa, às vezes, antes de desaparecer, deixar um documento dizendo, ó, fulano de tal que vai cuidar dos meus bens, ou que vai cuidar dos meus negócios. Pode acontecer? Pode acontecer. Agora, a pessoa não fez isso, ela simplesmente desapareceu. O que vai acontecer? O juiz, que foi motivado por alguém ou pelo próprio Ministério Público, no caso, se tem menor, né? Vai declarar ausência e vai nomear um curador para cuidar desses bens do ausente, tá? Então, essa é a primeira fase. É a curadoria de cuidar dos bens do ausente, né? Enquanto a pessoa não apareceu. A segunda fase já é a da sucessão provisória. A sucessão provisória vai começar nos artigos 26 e vai até o artigo 36. O que é a sucessão provisória, gente? O próprio nome já é intuitivo, né? Já está sucedendo, então você já começou a dividir os bens da pessoa. Olha só o que fala lá no artigo 26. Decorrido um ano da arrecadação dos bens do ausente, ou se ele deixou representante ou procurador e se passado 3 anos, poderão os interessados requerer que se declare a ausência e se abra provisoriamente a sucessão. Então, aqui eu estou falando de 2 prazos para a sucessão provisória. Decorrido um ano, se foi nomeado curador pelo juiz, ou 3 anos se o desaparecido deixou um representante. Por quê, gente? Eu imagino, tá? Eu não vi a motivação desse artigo, mas eu imagino que é o seguinte, o legislador pensou assim, se o desaparecido, antes de desaparecer, pensou em deixar uma pessoa para cuidar dos bens dele, é porque ele vai voltar. E aí 3 anos é um tempo suficiente para ele esfriar a cabeça e voltar. Se ele deixou, então, o representante, é porque ele fez tudo de caso pensado. Então, 3 anos ele volta. É um tempo bom, né? O legislador, eu acho que pensou assim, é um tempo suficiente para a pessoa voltar. Agora, se ele não deixou nada escrito e desapareceu, 1 ano só já vai abrir a sucessão provisória. O que é a sucessão provisória, gente? É dividir os bens mesmo como se ele tivesse morrido, tá? Aí, só que a sentença que vai partilhar, vai fazer a partilha disso, vai deixar claro como que vai ser essa sucessão, se vai ter que deixar alguma coisa em garantia, ou vai dizer também que aquilo que for gasto tem que ser passado em um relatório ou planilhado de alguma forma, tá? Por quê? Porque é uma sucessão provisória ainda, tá? Não é uma sucessão definitiva. A sucessão definitiva vai acontecer aqui nos artigos 37 a 39. E a sucessão definitiva, aí vai dizer que 10 anos depois de passada em julgada a sentença que concedeu a sucessão provisória,
então vai ser feita a sucessão definitiva. Então, aqui na sucessão provisória, ou ela vai se dar um ano, quando não tem representante, procurador. Vou colocar procurador, é melhor. Um ano, quando não tem o procurador, né? Quando foi o juiz. E 3 anos, procurador. Então, a sucessão provisória aqui vai se dar um ano após a curadoria dos bens ou 3 anos, né, da curadoria dos bens, a depender. Uma é quando não tem o procurador, a outra é quando tem o procurador indicado pelo ausente, tá, gente? Agora aqui a sucessão definitiva vai ser 10 anos após a sucessão provisória. Professora, Sim. num caso assim, suponhamos que a pessoa abandona uma empresa e ela deixa alguém responsável pela empresa que não tem nada a ver com a família. Essa família, ela pode entrar com alguma ação quanto a isso? Porque a empresa, digamos que ela tem ações, coisas assim valiosas que deveriam ser divididas ali entre filhos, essas coisas, e são de posse de outra pessoa, porque a pessoa deixou de posse de outra pessoa. Então, olha só, poder entrar, acredito que pode, mas quando a pessoa deixa um procurador, que é esse caso aqui, um procurador, primeiro, esse procurador, ele só vai agir de acordo com o que está estabelecido na procuração. Então, tem limites dentro dessa procuração, provavelmente, tá? E ele vai ficar como procurador durante esses 3 anos, até que comece a sucessão provisória. Quando começar a sucessão provisória, aí o procurador sai do lugar. Aí o procurador sai desse lugar e vai passar para os herdeiros, tá? Então, esse procurador pode ser uma pessoa estranha à família? Pode. Ele pode ser. Só que fique bem claro que esse procurador vai atuar só aqui nessa fase. O procurador vai atuar só na fase de curadoria dos bens do ausente. Quando entrar na fase de sucessão provisória, o procurador sai fora, tá? Aí vem os que são herdeiros mesmo, tá? Entendeu agora? Eu achei que ele poderia ficar, não sei, de alguma forma, mas não, é 3 anos é o limite. Então. Um detalhe importante também, que mesmo se às vezes não tiver o herdeiro alguma coisa, eu não precisa determinar que vai ser um procurador que vai falar. Eu não consegui entender. Alguém que entendeu quer repassar para mim? Para mim chegou ruim o áudio, falhando. Professora. Quando passava o se não tiver na minha história, ele só pode ser representado com movimento que tem até 90 anos. Gente, alguém conseguiu entender? Pode me ajudar? Professor, enquanto ele não consegue eu vou te falar, ajudar em nada. eu sei que tinha um aluno pequenininho lá querendo participar também, mas não deram oportunidade para ele. Eu acho que foi isso. Nesse caso aqui, ele vai caber também para aposentadoria ou para um novo matrimônio? Na sucessão provisória? Nessas...
Cabe sim. Sem dúvida, sem dúvida. Não, em qualquer uma das fases. Agora eu entendi o que você falou. O novo patrimônio, olha eu. O novo matrimônio, aí tem que olhar as regras do casamento lá no capítulo do casamento. Lá vai falar que isso é um impedimento, tá? Mas quanto à aposentadoria, vamos supor que a pessoa seja aposentada já e a pessoa desapareceu, já entra aqui na fase da curadoria dos bens, porque é bem dele a aposentadoria, tá? Então, vai ser determinado curador aqui se ele não deixou procurador, tá bom? Agora, o matrimônio tem regra específica lá no casamento. Mais alguma pergunta, pessoal? O procurador, ele pode renunciar a isso? Pode sim, perfeitamente. O procurador renunciando, o que acontece? O juiz vai ter que nomear um curador. Só isso que acontece, tá? Gente, lembrando que todas essas fases são judiciais. Isso aqui não faz em cartório, isso aqui não faz na sala da casa da pessoa, não. Isso aqui tudo é sentença judicial. Desde a primeira fase até a terceira fase, tá tudo dentro, tem que estar tudo dentro do judiciário, tem que estar tudo sendo acompanhado por um juiz, tá? Desde a primeira fase aqui até a última fase, o juiz tem que participar de tudo, tá? Então, quando aqui na primeira fase, olha só que foi bom você ter perguntado isso. Na primeira fase, ele deixou o procurador. Aí o procurador já começa a se usufruir porque já tem uma procuração? Não, não, não. Tem que ser determinada a ausência da pessoa. Olha aqui. Vai ser determinada a morte presumida com decretação de ausência. E a primeira fase, na sentença, tem que falar: o curador dos bens será o procurador que o ausente deixou. Na sentença do juiz tem que falar isso. Não tem procurador, o juiz vai falar: será curador fulano de tal, porque o ausente não deixou procurador, tá? Então, todas essas fases são as fases da decretação da ausência, passam pelo judiciário, passam por uma sentença e por um juiz de valor de um juiz. Perfeito? Perfeito, professora, obrigada. Então, recapitulando aqui, pessoal, vamos falar então novamente da extinção da pessoa natural. Então, como que vai extinguir a pessoa natural? Pela morte. Mas a morte não existe só a morte que a gente conhece de morrer. Existe a morte real, que é quando você tem um corpo, você tem averiguação e a lei específica vai dizer que é pela paralisação das atividades cerebrais. Então, essa é a morte real. Eu tenho o corpo e eu tenho como averiguar a morte real. A segunda morte que o Código Civil trata é a morte civil, que é aquela que, embora viva, a pessoa é tratada como morta, e isso vai refletir diretamente no direito sucessório. São as causas de indignidade. E, por fim, eu tenho a morte presumida. E a morte presumida, o Código vai me dizer que pode ser presumida a morte sem decretar ausência. Eu não preciso de passar pelo processo de decretação de ausência. Quando? Naqueles casos que o artigo 7º trata. A pessoa é muito provável que ela estava em perigo de vida, ou aqueles que foram feitos de reféns em campos de guerra, em alguma coisa assim. Então, eu não preciso decretar ausência nesses casos que o artigo 7º me falou. Não preciso. Ou a morte presumida vai ter que decretar ausência, vai ter que passar por todas as fases. Quando? Quando não se encaixar nos requisitos do artigo 7º, gente. Então, um vai excluir o outro. Não encaixou no artigo 7º, então eu vou para o artigo 6 e vou ter que decretar ausência, vou ter que passar pelas 3 fases de decretação de ausência, até que, por fim, olha só, gente, o atestado de óbito vai vir só nessa terceira fase aqui, ó. Até então,
a gente está falando só de ausente. O atestado de óbito, com sentença, determinando a data provável da morte, vem só nessa terceira fase. Entendemos como que vai acontecer a extinção da pessoa natural, turma? Dessa forma, Positivo. então... Opa! Dessa forma, então, a gente termina o estudo da pessoa natural e na próxima aula nós vamos iniciar o estudo da pessoa jurídica, tá? Eu acredito que a gente consegue fazer o estudo da pessoa jurídica toda na próxima aula. Outra coisa que eu quero deixar claro com vocês é que eu vou passar uma atividade para vocês fazerem, mas não vai ser durante a aula, tá? Vai ser, vou dar o prazo, vou falar das regras direitinho dessa atividade, valendo metade dos pontos. Eu acho que essa próxima, nossa, eu estou sem o valor aqui. Eu acho que a próxima atividade vale 1.500 pontos, né? Então, essa atividade vai valer 500 pontos. Essa atividade que vocês vão fazer vai falar sobre os direitos da personalidade e a extinção da pessoa natural, tá? Então, a próxima aula eu vou disponibilizar um link para vocês fazerem a atividade, vou dar as orientações da atividade e a gente ainda vai estudar sobre a pessoa jurídica. Ok, turma? Alguma dúvida? Bom, sendo assim, então, a gente encerra a nossa aula de hoje. Muito obrigada pela presença de todos Professora? vocês. Sim. Manda o link lá do canal do senhora para Kathleen. Mando. Do YouTube? Aí ela manda para nós aqui. Mando sim. Pode deixar. Valeu, que eu mando, tá? Vou disponibilizar essa aula também lá no YouTube, mas esse link também vai ficar lá no AVA de vocês. Fica disponibilizado lá no AVA também, tá bom? Muito obrigada a todos. Tenham uma boa noite, uma ótima semana. Espero vocês terça que vem. Estou morrendo de saudade de vocês. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, Também professora. estamos com saudade.